Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática do Contraturno Digital da terceira série do ensino médio. E nesta aula iremos tratar do seguinte assunto. Nós iremos conversar sobre arranjo simples, que é uma parte da análise combinatória, com detalhamento sobre os arranjos simples. Bem pessoal, o arranjo simples é um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória. Para diferenciar o arranjo dos outros agrupamentos, onde nós temos a combinação e a permutação, é importante você compreender que, na combinação, a ordem dos elementos ela não é importante, totalmente diferente do arranjo, onde essa ordem ela é imprescindível. Além disso, também, nós temos que, na permutação, todos os elementos pertencentes do conjunto estarão envolvidos no cálculo. Já no arranjo, a gente vai pegar apenas uma parte desse conjunto, ok? Bem, como um exemplo bem prático e inicial, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui os algarismos 1, 2 e 3, onde esses mesmos algarismos irão ser embaralhados agora, certo? E durante esse embaralhamento, eles irão formar um outro número, ok? E aí é importante você perceber o seguinte. Nós temos aqui, então, a seguinte situação. Inicialmente, eu tinha os algarismos 1, 2 e 3 nessa ordem. E nessa ordem que eles estão localizados, ou colocados, na verdade, repare que eles formam o número 123. Quando a gente fez o embaralhamento dos algarismos, formou-se uma nova ordem de colocação dos mesmos, onde agora eles estão nessa seguinte ordem aqui, ó, 2, 3 e 1. E nessa ordem eles formam o número 231. E aí é fácil você perceber que, logicamente, 231 não é igual a 123. Por quê? Porque a ordem dos algarismos ela foi alterada. E quando se altera a ordem deles, o contexto geral ele também muda. Nesse caso aqui, o que seria esse contexto geral? Seria justamente o número formado. Então, reparem, 123, 231. Eles possuem os mesmos algarismos, mas, devido à ordem ter sido alterada, automaticamente o seu valor numérico também será alterado. Beleza? Bem, pessoal, uma dúvida que pode surgir na tua cabeça, e bem pertinente por sinal, é a seguinte. A gente vai utilizar arranjos somente com números? Não, não vai. A gente tem N situações onde o arranjo é fácil de perceber que ele existe. Por exemplo, nós temos aqui uma corrida de atletismo, onde, logicamente, a gente vai ter o vencedor, um segundo colocado, um terceiro colocado e assim sucessivamente. Pegando os 3 primeiros colocados dessa corrida, eles formarão o chamado pódio, onde o pódio é justamente a colocação dos 3 primeiros lugares dessa corrida. E aí, nesse caso, se a gente inverter a ordem de 2 atletas pelo menos, por exemplo, se eu pegar o atleta que venceu a corrida e trocar a sua posição com o atleta que chegou em terceiro lugar. Se a gente fizer essa troca, automaticamente, então, a premiação será diferente. Por quê? Porque, justamente, houve a troca de atletas. E aí, nesse caso, o atleta que havia ganhado, agora ele terá chegado em terceiro lugar. Então, logicamente, ele não vai mais ganhar a medalha de vencedor. Ele irá ganhar a medalha referente ao terceiro colocado, certo? Então, é fácil você perceber justamente isso, que a gente pode montar, vamos dizer assim, vários pódios diferentes, justamente porque a ordem ela é trocada. Então, se a ordem ela é trocada e a gente altera o contexto geral, estamos falando então de arranjo. Agora, vamos aqui a mais um exemplo, olha só. Nós temos aqui, então, a seguinte pergunta. Quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos de 1 a 9? Então, pessoal, de acordo com a nossa questão, reparem que
nós temos aqui disponíveis 9 algarismos, beleza? E aí, desses algarismos, nós temos que formar números com 3 algarismos distintos. Bem, quando uma questão qualquer falar em algarismos distintos, é porque dentro do número você não pode ter algarismo repetido. Por exemplo, 112. Repara que nesse exemplo o número 1 se repete, tá? Então, nesse caso, não pode. Além disso, vamos combinar aqui o seguinte. Repare que nós temos aqui o número que está em verde e o número que está em vermelho. Esse número em verde é justamente o número que eu vou escolher. E o número que está em vermelho é a quantidade de possibilidades que nós temos para escolher esse número. Então, inicialmente, eu tenho 9 algarismos, por isso que tenho 9 aqui em vermelho, e aí eu vou escolher o número 5. Beleza, escolhemos. Vamos fazer agora a segunda escolha. Na segunda escolha, reparem que agora o número em vermelho é 8. Por quê? Porque inicialmente nós escolhemos o número 5. E aí, como os algarismos têm que ser distintos, eu não posso pegar o 5 e voltá-lo para a conta inicial. Por isso que, do total de 9 algarismos, eu só tenho 8 disponíveis agora. E aí, nesse caso, a gente escolheu o número 4. Ok, vamos para a terceira escolha agora. Ora, na terceira escolha, agora nós temos 7 números disponíveis. Por que são 7 números disponíveis? Justamente porque nós já escolhemos 2 inicialmente. E do total inicial, que era 9, 9 menos 2, sobraram 7. E aí eu escolhi o número 1. Então, reparem que o número formado nesse exemplo foi 541. Foi somente um número dentro de vários que a gente pode formar. E como é que é determinada essa quantidade total de números que a gente pode formar com 3 algarismos distintos, tendo disponível os algarismos de 1 até 9? Basta você multiplicar os valores, ou seja, 9 vezes 8 vezes 7, que é justamente a quantidade de possibilidades de escolher cada um desses algarismos. E o resultado desse produto equivale a 504. Então, repare que a gente tem uma quantidade muito grande de formar números com 3 algarismos distintos. Belezinha? Bem, pessoal, na nossa segunda situação, temos aqui a seguinte pergunta. Quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos de 0 a 9? E aí tu pensa o seguinte, professor, é a mesma pergunta que a anterior, não é? Não, gente, não é. Acompanhe comigo. Nós temos aqui agora os algarismos de 0 a 9. Então, reparem que agora nós temos o surgimento do zero. E qual é a diferença em relação à questão anterior? Ora, se eu tenho que formar um número com uma quantidade qualquer de algarismos, esse número ele nunca poderá iniciar com zero. Por exemplo, se eu falar 0,24, na verdade é o número 24. Por esse motivo, então, que, apesar de nós termos 10 algarismos disponíveis, mas reparem que o nosso número em vermelho é 9, justamente porque a gente não pode iniciar com zero. Então, o zero, por enquanto, descarta. E aí, nesse caso, nós escolhemos primeiramente o 7. Ok, segunda escolha. Agora, a gente vai ter 8 algarismos disponíveis? Não, gente. Nós teremos 9. Por quê? Porque, apesar de nós já termos escolhido o 7, reparem que agora o zero volta. O zero não pode começar, mas a partir do segundo algarismo, ele poderá estar em qualquer posição. E aí nós escolhemos justamente o zero dentro de 9 possibilidades disponíveis. Beleza. Na terceira escolha agora, reparem, nós escolhemos o número 3 dentro de 8 possibilidades disponíveis. Justamente por quê? Porque das 10 iniciais, nós já escolhemos 2, tá bom? Por esse motivo, então, que nós temos 8 disponíveis. E aí, repare, então, que nós formamos o número 703, que é apenas um número
dentro de todos os possíveis formados com 3 algarismos distintos, tendo disponíveis algarismos de 0 até 9. E esse total é igual a quanto? Acompanhe comigo. Para nós encontrarmos o valor total, basta realizarmos a multiplicação entre as quantidades que estão em vermelho, ou seja, 9 vezes 9 vezes 8. E esse resultado equivale a 648. Isso quer dizer, então, que a gente pode formar 648 números diferentes com 3 algarismos distintos, utilizando os algarismos de 0 até 9. Belezinha, pessoal? Compreendido? Acompanhe conosco agora o nosso Aplicando. Ok, pessoal. No nosso Aplicando agora, vamos verificar mais um exemplo de arranjo simples. Nós temos aqui, então, a seguinte pergunta. O Campeonato Brasileiro de Futebol, conhecido como Brasileirão, iniciou em 2021 com 20 clubes participantes. De quantas maneiras diferentes nós podemos ter a classificação do campeão e do vice-campeão desse campeonato? Bem, é importante você verificar que nós temos, logicamente, 20 times diferentes disputando o Brasileirão. E automaticamente também, desses 20 times, qualquer um deles pode ser campeão, assim como qualquer um deles, com exceção do campeão, pode assumir a segunda colocação, que é o vice-campeonato. Beleza? Então nós temos que analisar essa quantidade de quantos times podem ser campeão e de quantos times disponíveis podem assumir o vice-campeonato. Então, reparem comigo o seguinte, o nosso gabarito da questão é a seguinte, basta verificarmos a quantidade de opções para o primeiro colocado, que é justamente igual a 20, por quê? Porque qualquer um desses 20 clubes pode ser declarado como campeão. Agora, para vice-campeão, não tem como um time ser campeão e vice ao mesmo tempo. Por esse motivo, então, do total de 20, a gente descarta um. Por isso que a gente vai ter 19 times para assumir o vice-campeonato. Um deles, logicamente, tá? E aí, nesse caso, como a gente quer saber o total de classificações possível, tá certo? Entre o campeão e o vice-campeão desse campeonato, basta você realizar o produto entre 20 vezes 19. De novo, por que 20 vezes 19? 20 porque são 20 clubes participantes e 19 porque eu já sei quem foi o campeão. Basta saber agora quem vai ser o vice. Então a gente tira uma unidade do total. E ao realizarmos esse produto, verifiquem que a gente acha como resultado igual a 380. Isso quer dizer então que nós temos 380 maneiras diferentes de declararmos o campeão e o vice-campeão do Brasileirão. Ok, pessoal? Então, uma questão bem bacana para você verificar como também a gente pode aplicar arranjo simples sem envolver questão com número, tá? Aí nós temos uma situação de classificação dentro de um campeonato. Belezinha? Vamos agora às nossas considerações finais. Ok, pessoal. Então, nesta nossa aula, nós tratamos da análise combinatória, mais especificamente em relação ao arranjo simples, que é uma das classificações da análise. Lembrando que ela se classifica em arranjo simples, princípio fundamental da contagem, que já foi visto numa aula anterior, permutação e combinação. É importante você perceber o seguinte, que o arranjo simples, ele só será possível ou ele só será calculado quando, na situação, a ordem dos elementos ela importar. Como assim importar? Se a ordem dos elementos, você misturando esses elementos, o contexto geral for alterado, é porque aí então essa questão ela trata de arranjo. Se de repente o contexto geral, ao alterar a posição dos elementos, não for alterado, é porque então a questão tratará de combinação.
beleza? E aí, nesse caso, nós temos que verificar o total de quantidade, o total de elementos, aliás, que a gente pode formar dentro de uma determinada situação. E você viu também que o arranjo simples, não necessariamente ele será somente aplicado com questões envolvendo números. Nós temos N situações dentro do nosso cotidiano onde a gente pode aplicar também a fórmula de arranjo simples. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a participação de todos e a gente se encontra em nossa próxima aula. Valeu, pessoal!